pessoas têm muitas dúvidas, existe um belo de um conflito a respeito do cardio e da musculação. Salve pessoal, quem vos fala aqui, Bruno Pieschi, tá? Quem não me conhece ainda, quem está chegando agora, eu sou educador físico, tá bom? Sou entusiasta da musculação, do ciclismo, do treinamento físico e de uma boa forma. E eu quero agradecer vocês por estarem assistindo esse vídeo, eu espero que contribua para vocês. Dá o seu like, dá a sua curtida, se inscreve no canal para receber as notificações, comenta o que você achou, o que você gostou, tá bom? O intuito aqui é agregar e ensinar e também aprender com a experiência dos outros a respeito de treinamento, condicionamento e boa forma física. Hoje eu quero falar sobre uma coisa que muito se pergunta, as pessoas têm muitas dúvidas, existe um belo de um conflito a respeito do cardio e da musculação. E não é só no tocante a treinamentos concorrentes, como eu já falei anteriormente, mas também no tocante a quando se fazer. Quando que eu faço o meu cardio? Eu devo fazer o cardio antes da musculação? Eu devo fazer depois da musculação? Eu devo ter um intervalo de tempo grande entre um e outro? Eu preciso descansar? Então, o que a gente tem que analisar? A gente tem que analisar vários fatores. Fatores como condicionamento físico atual da pessoa, objetivo primário da pessoa e capacidade regenerativa. Sim, capacidade regenerativa. Existem pessoas que têm uma capacidade regenerativa muito alta. Existem pessoas que têm uma capacidade regenerativa mais baixa, né? Que vão sofrer um pouco mais com o acúmulo de lactato e de outros substratos metabólicos causados aí pelo exercício físico, né? Então, primeiramente, vamos focar no objetivo primário. Qual que é o objetivo primário da pessoa? Se o objetivo primário da pessoa é ganho de massa muscular, ganho de força, tá? Então nada mais natural e nada mais sábio do que priorizar a musculação, o treinamento de força. Por quê? Porque é o seguinte, primeira coisa que você vai ter que ter um corpo descansado, não pode estar fadigado. Se ele estiver fadigado, você não vai conseguir ter o rendimento máximo, tá ok? Você vai conseguir fazer? Vai conseguir fazer, mas talvez ao invés de conseguir fazer lá 10 repetições com, suponhamos, né, 80 quilos de agachamento, você consiga fazer apenas 7, né, por conta da fadiga e também por conta, né, de uma depleção nos seus estoques energéticos, glicogênio principalmente, né? Sabemos que o glicogênio é o combustível primário para exercícios de força, as fibras glicolíticas, as fibras responsáveis pela potência, né? Também chamadas de fibras brancas, tá? Elas são movidas à base do glicogênio. E se você fizer o seu cardio antes, independente se for um cardio de alta ou de intensidade moderada, você sempre vai ter uma depleção dos estoques de glicogênio, sempre, tá? Está constantemente sendo depletado, mesmo o cardio sendo uma atividade predominantemente aeróbica, na qual se utiliza como substrato predominante a gordura, ok? Então, observado esse ponto, você está com seus estoques de glicogênio um pouco mais baixos, você está cansado, fadigado, você não vai render 100% na sua musculação. Logo, se você não puder render 100%, se você não puder fazer uma contração muscular máxima, né? Se você não conseguir manter uma tensão máxima por esses fatores, claro que o rendimento e também o desenvolvimento vão dar uma baixada, tá? Vocês sabem qual que é o mecanismo de hipertrofia? Vou explicar rapidinho para vocês qual que é o mecanismo da hipertrofia. O músculo, ele
é agredido, sim, agredido no processo de contração, né, e relaxamento, ou seja, na fase concêntrica e na fase excêntrica. O que acontece quando a gente faz isso com carga? Com uma sobrecarga adequada. Eu já falei nos outros vídeos como que a gente faz para ter, né, uma sobrecarga adequada. Quando o músculo é estressado com a sobrecarga adequada, você tem micro-rupturas das fibras. Essas micro-rupturas vão precisar regenerar. E cada vez que elas regeneram um pouco mais fortes para poder suportar um novo estresse. Afinal de contas, o nosso corpo ele é sábio, né? Ele sabe que ele tem que estar preparado para um novo estresse. Ok? Por isso que ele se torna mais forte para não sofrer tanto. E se você está com seus estoques de glicogênio mais baixos, se você está fadigado, você não vai conseguir colocar tanta carga. Se você não conseguir colocar tanta carga, como serão as rupturas de fibras? Serão menores. Menor ruptura de fibras, menor recomposição, menor cicatrização dessas fibras musculares. E com uma menor cicatrização, menos hipertrofia. Vocês estão entendendo o mecanismo? Então, se o seu objetivo primário é hipertrofia muscular, você deve primeiro fazer a musculação com o corpo descansado, né? Substratos energéticos, né? Deve estar com estoque de glicogênio pleno, tá bom? Então, o estoque de glicogênio tem que estar bacana para você fornecer aí o combustível para os seus músculos, para as suas fibras glicolíticas, as fibras brancas, as de contração rápida, as responsáveis pela potência e que dão aspecto de hipertrofia. Ok? Agora vamos ao segundo caso. Se você tem como prioridade melhorar a sua capacidade cardiorrespiratória, se a sua prioridade é trabalhar a resistência aeróbica, se a sua prioridade for essa, então é conveniente que você esteja descansado, da mesma forma que você está descansado, né, para fazer a musculação, você também teria que estar descansado para render o máximo possível aí no seu cardio. Então, estoques energéticos plenos, tá? Aqui a gente tem, né, uma flexibilidade, porque afinal de contas, cardio, gorduras, mas em momentos estratégicos, sprint, explosivos, por exemplo, numa competição que você vai ter que, sentar pro ar, dar aquele sprint final, aí você vai usar o glicogênio, tá? Então, claro, você não vai precisar de tanto glicogênio, as fibras predominantes são as fibras vermelhas, as fibras oxidativas, que são de contração lenta, né? Responsáveis por exercícios de endurance, exercícios longos, tá ok? Porém, não conseguem um trabalho, uma sobrecarga, uma potência tais como as fibras brancas. Elas também precisam estar descansadas para render bem, ok? Então, se a sua prioridade é melhorar no cardio, então é conveniente que você faça o seu cardio antes da musculação, tá? Por conta de todos esses fatores. Tem pessoas que querem os dois, tá? Querem os dois. É possível, é bem possível, mesmo porque eu tenho propriedade para falar, porque é o que eu quero e que eu pratico para mim já há décadas. O que você deve fazer no caso? Os treinamentos cardio, os treinamentos de endurance, um trabalho mais de resistência, costumam ter um período de supercompensação mais curtos do que os trabalhos de potência, do que os trabalhos de força, do que os trabalhos movidos predominantemente a glicogênio, tá? Então, em média, de 4 a 6 horas, você já apresenta
uma recuperação, tá? De um treino cardio moderado para o outro, tá ok? Então, você pode dividir, se você quer os dois, se você quer força, se você quer endurance, você pode fazer da seguinte forma: você pode fazer o seu treinamento de força, de hipertrofia, num período, de preferência num período anterior ao período que você for fazer o seu treinamento cardio. De manhã, pela manhã. Por que é bacana pela manhã? Porque pela manhã você vai acordar com o seu corpo, teoricamente, regenerado. Se você teve uma boa alimentação na noite anterior, no dia anterior, seus estoques de glicogênio estarão plenos e você pode ir lá para o seu ferro, para a sua musculação. Dá o sangue, treina pesado, treine até a falha, respeite o princípio da sobrecarga, respeite a progressividade, tá ok? Terminado o seu treino, o que você vai fazer? Você vai retomar o seu cotidiano, vai estudar, vai trabalhar, e estudando, trabalhando, você está repousando. Às vezes as pessoas têm essa ideia de que você precisa entrar em repouso absoluto para o seu corpo regenerar. Não é verdade. Então você interrompeu lá a sua musculação, terminou, fez a sua série, você vai para casa, vai trabalhar, vai estudar, tá bom? A não ser que seja um trabalho, você vai ser estivador, né? Aí é outra história, aí temos que conversar, né, sobre isso, mas isso daí fica mais para um vídeo futuro. Se for um trabalho mais leve, um trabalho que não demande muito do físico, tá? Então você estará repousando, você já estará regenerando o seu corpo. Você vai chegar, você vai repor os seus estoques energéticos, vai se alimentar corretamente e você estará pronto para mais uma sessão de treino pela tarde. E nessa sessão de treino pela tarde, tardezinha, noitinha, você pode, né, fazer o seu cardio. E pode fazer o cardio com uma certa tranquilidade de que você repousou, de que você repôs os seus estoques energéticos, né? E que vai poder fazer pesado, vai poder render o máximo, porque você, afinal de contas, teve um período aí de pelo menos aí umas 6 horas, né? Umas 6 horas entre a musculação e o cardio, ok? Isso daí é um cenário mais generalizado, tá? Um cenário que se aplica para a população de modo geral, né? A população média, né? Que tem um condicionamento físico médio, tem uma capacidade regenerativa média, né? Tem uma capacidade, né, de armazenamento de substratos energéticos médio, né? Uma capacidade de remoção de lactato, que é um dos subprodutos, né, do treino pesado, do treino de força, do treino predominantemente anaeróbico, porque o lactato ele também tem alguns efeitos colaterais aí nem um pouco agradáveis, né? Mas à medida que você for tornando-se mais capaz, né, mais apto, você melhora a sua capacidade de remoção de lactato, você vai desenvolvendo enzimas mais eficazes, você vai inclusive aumentando o número dessas enzimas, não é? E então você vai poder reduzir aí esse espaço de tempo entre um treino e outro. O que eu posso afirmar por experiência própria é que à medida que você foi se tornando mais apto, você já pode, né, em vez de esperar 4, 5, 6 horas, você já pode ir da musculação direto para o cardio com uma perda mínima de performance no cardio, mínima, e vice-versa. Existem várias estratégias que se pode fazer, né? Não somente no tocante ao intervalo, ao estímulo, mas também estratégias alimentares, tá
ok? Sabendo, veja bem, sabendo que o substrato energético predominantemente para as atividades glicolíticas é o quê? O glicogênio, o carboidrato. O que você pode fazer? Noite anterior, carbo, ok? Enche os estoques de glicogênio. É o que eu faço. Durante o treino, o que você pode fazer para melhorar a sua performance ainda mais e poupar as reservas de glicogênio? Você pode utilizar um carbo como, por exemplo, a palatinose, que é o tipo de carbo que, ao ser ingerido, você já consegue mobilizar em pouco tempo e com isso você poupa os seus estoques de glicogênio por um período mais longo, que pode ser utilizado mais tarde, numa outra sessão de treinamento, tá? Então temos essas estratégias alimentares também que podem fazer uma bela diferença aí no seu treinamento, tá ok? Voltando, recapitulando, tá? Objetivo primário, ganho de força, hipertrofia, cardio sempre depois. Objetivo primário, cardio, sempre cardio antes, hipertrofia, força depois. Usuários, atletas, avançados, com grande poder recuperativo, com características, porque afinal de contas a gente desenvolve as características. Você desenvolve as características de acordo com o estímulo, de acordo com o treinamento que você impõe ao seu corpo. Atletas, entusiastas, avançados, potencial de remoção de ácido lático rápido, potencial recuperativo rápido. Afinal de contas, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar que alguns atletas conseguem reduzir a frequência cardíaca, após interromper os exercícios a uma taxa extremamente baixa em questão de 1 minuto, questão de 1 minuto e meio. O pessoal que estava a 180, 190 batimentos, sentou, acalmou por 1 minutinho, já baixou para 60 ou até menos do que 60, tá? Então, você também precisa aprender a analisar o seu atual estágio, o seu atual estado do condicionamento físico, para saber se você vai poder avançar para o próximo tipo de treino, no caso, avançar na musculação para o cardio, qual que é o período, se você pode fazer imediatamente, ou se você vai ter que, não, calma, vamos para casa, vamos descansar, a musculatura está fadigada, eu estou até ainda com tetania. Sabe o que é tetania? Tetania é aquela tremedeira, tá, que a gente tem depois de fazer muita força, aquele descontrole do músculo, tá? Então tem gente que apresenta essa tetania por um período maior depois do treino. Tem pessoas que fazem um treino de membros inferiores e chegam a entrar em colapso de membros inferiores, não conseguem descer alguns patamares da escada, Então muitas vezes, e justificado mesmo, as pessoas falam para mim: Bruno, como é que eu vou fazer o cardio depois do treino de perna? Eu não consigo nem andar. Então você tem que observar a sua individualidade. Atletas, eu tenho um exemplo aqui, um rapaz, Sherman Treza de Paiva, é um atleta de mountain bike. Ele faz um treinamento de força pliométrico, agachamentos com cargas extremamente altas, O que é a pliometria? Pliometria é, por exemplo, salto em profundidade, salto em altura, isso com carga. Esse tipo de trabalho é um trabalho de potência pura e o estresse muscular é altíssimo. Tanto é que, como recomendação de várias instituições, de vários cursos de treinamento funcional, inclusive, eles dizem que você só deve trabalhar pliometria com uma pessoa se essa pessoa for capaz
de agachar com, no mínimo, o próprio peso corporal nas costas para 10 repetições. Se essa pessoa não for capaz disso, ela não deve fazer no trabalho pliométrico. Por quê? Porque o trabalho pliométrico é tão intenso sobre a musculatura que você corre o sério risco de, além de se machucar, né, não conseguir regenerar a sua musculatura corretamente de um treino para o outro. Tá? Então, um dos pré-requisitos para fazer treinamento pliométrico é que se tenha uma força prévia. E claro, quem não tem vai ter que adquirir. Então, voltando ao Sherman, o Sherman faz esse treino. Sabe o que ele faz depois? Sobe na bike. Aqui em Poços de Caldas temos o Cristo. É uma subida, são praticamente 4 quilômetros de subida, onde você vai ter um desnível aproximado de 500 metros. É uma subida muito intensa. Então ele faz isso 2 vezes depois do treino pliométrico dele. Veja bem, ele faz um treinamento de força intenso e depois imediatamente ele vai para o treino específico na bike, um treino cardio, tá? E sem problemas, porque a capacidade regenerativa dele é altíssima. O corpo dele está sendo trabalhado para isso há anos, tá? Então dá para você ter um trabalho de força e na sequência ter um trabalho cardio e render nos dois. Claro, nunca vai ser 100%, nunca vai ser 100%, mas eu garanto que 95% chega. Experiência própria, 24 anos, skin in the game. Ok? Então olha, aprendam a analisar o corpo de vocês, tá? Mas análise real, tá bom? Análise real e não subjetiva. Vou contar rapidinho aqui uma escala que os pesquisadores utilizam para saber do grau de fadiga e do grau de esforço da pessoa. Se chama escala de Borg. Na escala de Borg você tem vários smileys, esses emojizinhos, né? Hoje em dia chama de emoji, mas na época eram só rostinhos felizes, rostinhos tristes, rostinhos agonizantes. E ao colocarem as pessoas em cima de uma bicicleta ergométrica, eles perguntam o grau de esforço percebido da pessoa e relacionam com esses smileys. E claro, vão monitorando a frequência cardíaca, o grau de esforço, de uma forma direta e não subjetiva. E muitas vezes, aliás, na esmagadora maioria das vezes, as pessoas destreinadas têm uma percepção completamente exacerbada a respeito do esforço. Então, quando é indicado a frequência cardíaca, que ainda está numa faixa tranquila, a pessoa já pega e já mostra o íconezinho lá de que ela está morrendo, aquela cara lá do emoji lá com 2x e a língua de fora, tá ok? Então, as pessoas destreinadas, as pessoas desacostumadas a fazer o exercício, elas têm sim uma percepção equivocada do esforço. E isso, infelizmente, a gente só corrige com a prática, a autoanálise e também, claro, muitas vezes com a ajuda de um profissional que vai te monitorar. E também hoje em dia, claro, temos os frequencímetros, temos outros gadgets aí para medir o esforço. E aí, com o tempo, você vai ter uma percepção de esforço mais apurada, né? Nada que vá te tirar muito assim da sua direção, para você saber, olha, eu estou aguentando, eu vou lá, não, eu estou morrendo, não dá. Então, essa parte de autoconhecimento é muito importante para você saber se você tem condições reais de fazer 2 treinos pesados, tanto o cardio quanto a musculação, ou se for o caso, primeiro a musculação e depois o cardio, na sequência, se você não vai precisar de um intervalo, tá bom? Então, autoconhecimento, autoanálise a respeito do próprio desempenho e do próprio potencial regenerativo, tá ok?
ok? Finalizando, cardio antes ou depois? Depende do seu grau de aptidão física, depende do seu objetivo primário, depende do tempo disponível. Porque muitas vezes, né, as pessoas não têm tempo para ficar fazendo os exercícios de uma forma contínua, dependendo do objetivo, é claro. Substratos energéticos, tem que ver se os substratos energéticos estão plenos. As estratégias alimentares são importantes, sim. Você precisa ter combustível. Se você não tiver combustível para o seu corpo, como é que o motor vai funcionar? Ok? Então, tenha certeza do seu corpo estar com o combustível que ele precisa para essa jornada, para essa viagem. Não adianta nada você ter um belo de um V8 se o V8 está com um tanque lá vazio. E outra coisa que eu gostaria de falar para encerrar é: um sempre pode ser um excelente complemento do outro. Muitas vezes as pessoas acabam priorizando demais só um tipo de treinamento e elas param de se desenvolver justamente naquele treinamento que elas mais almejam por falta de um componente que o treinamento concorrente podia te oferecer. Então, a combinação inteligente dos dois é uma coisa muito, muito, muito sábia e, ao mesmo tempo, muito subutilizada. Exemplo: muitas vezes você acaba estagnando numa carga na musculação. Você acaba estagnando aí, vamos supor aí, eu não consigo fazer mais do que 8 repetições com 100 quilos no supino e já está assim há 3 anos. E não importa o que eu faça, eu não consigo aumentar. O que você poderia fazer a respeito? Muitas vezes o que está te faltando é resistência de força. Resistência de força. Como que a gente adquire resistência de força? Resistência de força tem um grande componente de eficiência energética, eficiência metabólica. Como que a gente melhora isso? Como que a gente melhora o transporte dos sistemas energéticos? Fazendo exercício cardiorrespiratório. O exercício cardiorrespiratório melhora aí a sua capacidade de remoção de lactato, melhora aí o transporte de oxigênio. Então, se você consegue ter um transporte de oxigênio mais eficaz, você vai conseguir levar esse exercício mais adiante. Se você tem uma maior capacidade de remoção de lactato, você vai eliminar o lixo metabólico que muitas vezes está te impedindo de fazer aquelas 2, 3, 4, 5 repetições a mais de uma forma mais eficaz. Você vai remover esse lixo metabólico. Então, muitas vezes, justamente aquilo que a pessoa mais teme em fazer para não perder as características primárias que ela tanto almeja, pode ser a solução. Vocês provavelmente já devem ter visto casos de pessoas que têm uma força imensa para 1, 2 repetições, O cara é um ogro, como se diz. Não consegue lá. Só que o que acontece? À medida que o tempo de treino vai passando, as cargas dele vão diminuindo bruscamente. Por que as cargas estão diminuindo bruscamente? Porque ele não tem resistência de força. E a resistência de força, ela vem da onde? Capacidade de remoção de lactato, melhor capacidade de oxigenação. Eu mesmo já tive muitos parceiros de treino mais fortes do que eu. Porém, o que acontece? No meio do treino, eles começam a quebrar. No meio do treino, a carga que no começo eu não aguentava fazer com eles, no meio do treino fica boa para mim e eles começam a reduzir. Porque a capacidade regenerativa deles deixa a desejar. Por quê? Porque eles só fazem o básico da musculação. Eles só fazem o treinamento
de força, só o treinamento resistido. Eles não fazem um cardio bom, um cardio que visa melhorar a sua aptidão física. Porque muitos fazem o cardio apenas para, vamos dizer assim, queimar calorias. Sim, o pessoal da musculação tem esse hábito, esse costume de fazer o cardio em baixa intensidade para ajudar a queimar as calorias e com isso ter o controle da composição corporal. E com isso você não tem nenhuma melhora no seu sistema energético, você não tem nenhuma melhora cardiorrespiratória, tá? Então você não tem nenhuma vantagem no condicionamento físico, você apenas faz um cardio para mobilizar aí umas calorias a mais. Então são esses atletas, essas pessoas que fazem o cardio apenas dessa forma, que não conseguem muitas vezes avançar no próximo nível na musculação, num treino de hipertrofia, porque lhes falta a resistência de força, coisa que só pode ser dado por um cardio derradeiro que vá realmente melhorar aí os sistemas energéticos e também aí a aptidão cardiorrespiratória, a resistência, tá? E não somente a resistência metabólica, tá bom? Porque você vai ter uma melhora, veja bem, uma melhora das fibras oxidativas. Muitas vezes as pessoas dividem as fibras oxidativas das glicolíticas, assim como dividem o treinamento aeróbico do anaeróbico. Porém, olha, prestem bem atenção agora, tá? Isso daí é o pulo do gato. Não tem como você impedir que um metabolismo funcione ou que uma fibra pare de se contrair. Então você sempre vai ter, mesmo nos trabalhos predominantemente glicolíticos de potência, você não vai ter só as fibras glicolíticas, você vai ter as oxidativas atuando junto também. Elas vão ser um plus, elas vão ser um bônus, tá ok? Então se você melhorar as suas oxidativas, elas vão te ajudar no trabalho glicolítico, vão sim. E é aí que você não vai morrer tão cedo no meio de um treino de musculação, porque você vai ter melhorado a sua resistência de força. E a mesma coisa no seu cardio. Você não fica só com as fibras oxidativas, não, as glicolíticas estão lá ajudando um pouquinho, e a hora que você precisar dar um sprint, a hora que você precisar dar um salto mais longe, a hora que você precisar apertar o passo no pedal, que fibra que vai mobilizar? A glicolítica. E é nessa hora que ela vai atuar, e é nessa hora que ela vai melhorar. Então, conforme eu falei, pessoal que não rende 100%, que poderia na musculação por falta do treinamento cardio de resistência, mesma coisa acontece com o pessoal que corre uma maratona aí. Muitas vezes o que vai estar faltando? Vai estar faltando o condicionamento da fibra glicolítica, que poderia, ajudar ele a dar aquele sprint final antes da linha de chegada. Então percebem, essas são as pequenas diferenças que poucas pessoas se ligam, pensam, ou talvez até seja por uma falta de confiança, porque como são treinamentos ditos concorrentes, então o pessoal, não, peraí, calma, é concorrente, então não vou fazer esse treinamento, tá? Mas se você unir de uma forma inteligente, dá certo e muito, ok, pessoal? Então conheçam-se, conheçam seus objetivos, conheçam os sistemas energéticos e saibam também usar de estratégias alimentares, ok? Eu me despeço aqui, meu forte abraço, meu voto de bons treinos, espero que tenha sido produtivo, que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou, curtiu, achou relevante? Compartilha, dá o teu like
quem sabe uma outra pessoa pode se beneficiar com esses pequenos ensinamentos. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal. Um grande abraço e bons treinos!